Boa tarde, Valentim. Boa tarde para todo mundo que está com a certo, gente. mudar Muito alguma obrigado coisa? pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês. Olha só, gente, no Balanço Geral a gente vai trazer muita informação importante, entre eles o caso de uma menina de 3 anos que morreu em decorrência aí de uma meningite na cidade de Leme. Bom, essa criança começou a passar mal na sexta-feira, foi atendida em um hospital particular. No domingo, os pais então retornaram com a filha em estado mais debilitado e aquele nervosismo, aquela expectativa. A menina foi internada, foi transferida para Araras, mas infelizmente aquela notícia que a família não quer, né? Infelizmente a criança morreu. A doença pode ser causada inclusive por bactérias, vírus, fungos, parasitas, e esse é um assunto do nosso Balanço Especialista de hoje. Põe no ar. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o médico infectologista Luiz Visconti. Tudo bem, doutor? Como é que você está? Tudo jóia, tudo bem. Prazer ter você aqui no nosso quadro para a gente falar um pouquinho sobre isso. Você vê que é um caso triste, né? E quantos casos não se repetem? A gente estava até conversando fora do ar, é sempre uma preocupação com a meningite. Você estava me falando que do ano passado para esse nós tivemos um sensível aumento, é isso? Confirma isso? Exatamente, é um ponto super importante, um tema super relevante da gente tratar. Nós estamos vendo sim uma tendência no Brasil e em outras regiões da América Latina, um aumento do número de casos de meningite, principalmente as bacterianas, que são aquelas meningites que trazem maior gravidade e que têm uma letalidade maior. Existe uma confluência de fatores para isso. Em parte é porque a gente também tem hoje mais tecnologias de diagnóstico. A gente tem enxergado e diagnosticado mais as meningites. Mas existe também, sem sombra de dúvida, uma evolução desses patógenos. E um outro ponto importante que é a baixa na questão da adesão vacinal. Existe vacina para meningite, principalmente para as bacterianas, e a gente tem visto que a procura por elas tem caído. Você está dando uma informação importante, aliás, digo 3, né? Falando do aumento que nós tivemos do ano passado para esse, pode estar relacionado, e aí a gente vê com um lado positivo, com diagnósticos que acabam acontecendo, né? E isso é importante porque a gente consegue ter um tratamento, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Por outro lado, você está me falando também que existe a vacina e as pessoas não estão buscando, não estão aderindo. Exato, esse é um fenômeno que a gente vem vendo não apenas para meningite, mas para outras doenças também. E para as doenças bacterianas, como a meningite, a vacinação tem um impacto muito importante, inclusive no aspecto de saúde pública, né? A gente sabe que a doença tem por si só uma letalidade alta, tem uma manifestação grave. Muitas vezes a vacina até pode não impedir o processo de infecção, mas ela evita a evolução para essas formas rapidamente fatais e, com frequência, consegue ser um protetor para o paciente. Isso é fundamental o que o doutor está falando para a gente aqui, por isso, olha, fique atento aí, dá uma olhada na sua caderneta ou entre em contato até no aplicativo do SUS, hoje está tudo digitalizado, você consegue saber se você tem ou não a vacina, busque informações no posto de saúde, que é fundamental. Mas e aí, falamos sobre meningite, todo mundo, não, eu já sei, mas o que realmente acontece, como acontece essa infecção, como é que a gente pode se proteger? Vamos começar no beabá aí, doutor? Claro, vamos começar do... Eu acho que é o mais importante para a gente conhecer de fato a doença. Meningite é uma infecção que atinge o sistema nervoso central, cérebro e outras estruturas derivadas do cérebro. É uma infecção bastante grave. Nós temos, como foi mencionado aí, agentes diferentes, tanto vírus quanto bactérias. De forma geral, as meningites virais, que são relativamente comuns, têm uma evolução mais benigna. É o que o pessoal fala, era uma meningite não séria, provavelmente era viral. A grande maioria tem resolução espontânea, o tratamento é suporte. Quem nos preocupa são as meningites bacterianas. São essas que têm uma letalidade, uma evolução mais grave. Viral ou bacteriana? Quando você pega viral, quando você pega bacteriana? Vamos tentar entender isso. Claro, as duas formas de transmissão são similares, principalmente por perdigoto, ou seja, pequenas gotículas geradas, saliva, quando a gente conversa, espirra, come, isso pode ser transmitido tanto pelo contato próximo de pessoa a pessoa, quanto pelo contato com objetos contaminados por essas gotículas. Inicialmente, essa bactéria ou esse vírus fica num período de incubação e eventualmente migra, entra no sistema nervoso central, onde ela gera a doença. E é aí que a gente tem a preocupação e os sintomas clássicos da meningite podem se estabelecer. E aí a gente recua um pouquinho aqui então, se a pessoa está com uma vacina, se ela está atualizada, se de repente ela está sadia, porque mesmo assim esse contato, ela só vai pegar de uma pessoa já contaminada, né, doutor? Exato, a bactéria circula na população, nós sabemos que isso acontece. O fato de ter contato não significa necessariamente que iremos desenvolver a doença.
E como você mencionou, se a pessoa teve contato, mas está vacinada, a chance dela estar protegida é bastante grande. E a chance dela desenvolver a doença por essa bactéria é bem mais baixa. Doutor, e o caso da infecção meningite, talvez por alimentação, como é que é isso? Ou por outros meios, né? Isso, exatamente. A gente, como mencionei, essas gotículas podem estar presentes tanto em superfície quanto alimentos contaminados. Então, sim, não é uma forma tão comum, normalmente a transmissão de pessoa a pessoa é mais comum, ambientes aglomerados, situações que a gente tem pessoas juntas num espaço pequeno, mas é descrito sim essa forma por fômites, né, que são esses transmissores mecânicos da doença. Tá. Em caso de alimentos, como é que a gente faz a prevenção ou de contatos? Tudo que a gente fala de alimento, contato, perdigoto, passa por higienização, né? Então, esses ambientes aglomerados, a gente teve várias heranças da pandemia de Covid, ter o cuidado com máscara, sabendo que perdigoto, essas pequenas gotículas são vetores de transmissão, cuidado com a higiene de mãos e alimentação sempre. Se a gente vai comer num ambiente que a gente não conhece, precisa ser de procedência conhecida, em estabelecimentos que têm o aval da vigilância sanitária e que a gente sabe que barreiras naturais de proteção são tomadas. Tá. Vamos lá, vamos começar então agora com os sintomas, porque ela pode, de repente, confundir com algumas outras doenças, por exemplo, né? Exato. A gente sempre que fala de meningite, a gente tem que ficar atento para alguns marcadores clássicos, né? Vamos lá. Primeira coisa, febre alta. Febres baixas não é comum da gente ver em meningite bacteriana. Você fala em febre alta o quê? 38 para cima? Acima de 38,5. Normalmente a gente vê pacientes com 39 e 40 graus. É uma febre realmente importante. E essa febre vem associada numa fase precoce a uma queda muito importante do estado geral do paciente. Sonolência, inapetência, a gente tem essas alterações. Evolui de forma geral para uma dor de cabeça intensa, que não passa com analgésicos comuns. Confunde com uma enxaqueca? Pode confundir, mas normalmente é uma dor que ela não responde tão bem aos tratamentos que a gente usa para enxaqueca. Tá. Aquela dor que persiste. A gente tem muito descrito a fotofobia, que é aquela sensação ruim quando se olha para a luz e se incomoda o paciente. E aí, quando a doença começa a ganhar um espectro de maior gravidade, a gente pode ter alteração de consciência e o paciente pode começar a ficar confuso, perder de fato a orientação e ter sintomas neurológicos que chamem mais atenção. Então, você está me falando febre alta, dor de cabeça, fotofobia, né? Aquela coisa da sensibilidade para a luz. Quando ali acende aquele sinal amarelo, eu falo, poxa, eu preciso buscar um médico. Em que momento que isso acontece? Febre com dor de cabeça já é um sinal de suspeita. A gente sabe sim, como você falou, que muitos quadros podem fazer isso. Dengue, por exemplo, dá febre e dor de cabeça, outras infecções mais benignas. Mas esse tipo de julgamento, quem vai fazer é o médico. Sim. Então, teve febre, principalmente alta, com dor de cabeça, esse binômio já é um sinal de alerta para que a gente procure o médico. Bom, se a pessoa está dentro de casa, num convívio familiar, há aí uma suspeita de contaminação, vamos colocar dessa maneira, o que as pessoas em volta devem fazer para evitar esse contágio? Isso é muito importante porque existe todo um trabalho da vigilância epidemiológica por trás das meningites. Quando a gente tem a confirmação, principalmente desses casos bacterianos, a vigilância epidemiológica, um órgão do município, vai buscar esses contactantes, pessoas que tiveram contato próximo, e a gente tem um medicamento que pode ser feito preventivo, é o que a gente chama de bloqueio. Essas pessoas serão avaliadas pela vigilância e, se foram de fato contactantes, vão receber esse medicamento preventivo que tem, sim, um potencial de evitar que aquelas pessoas desenvolvam a doença. Vamos partir do princípio que essa pessoa que a gente está falando do convívio familiar foi ao médico e realmente, olha, constatou que é uma meningite. Como é que se constata isso? Como é que se tem a certeza além dos sintomas? O exame padrão ouro é a coleta do líquor. O líquor é um líquido que corre em volta do sistema nervoso central. Ele é colhido aqui na altura da coluna, as pessoas eventualmente conhecem esse exame, e ele tem marcadores muito clássicos. É ali que a gente vai ver que tem sinais de inflamação, e além disso, muitas vezes conseguimos isolar o agente, conseguimos identificar a bactéria. Esse é o padrão ouro. Lógico, a gente tem outras evidências, outros exames de imagem, ressonância magnética, mas o líquor é prioritário. E o tratamento disso, para a gente poder finalizar esse assunto, doutor? Claro. As meningites virais, como eu falei, o tratamento é basicamente suporte. Para as bacterianas, é antibiótico terapia precoce. A gente tem antibióticos efetivos, grande parte dos casos que evoluem para a letalidade é por um atraso, um retardo no início desse antibiótico. Bom, é isso.
algum assunto, alguma coisa que nós não falamos que seja pertinente para a gente alertar quem está em casa, doutor? Acho que o mais importante é a gente reforçar. As vacinas para meningite estão no Programa Nacional de Imunização, são dadas antes do primeiro ano de vida. Então, sempre ter a certeza de que seu filho, as pessoas próximas a você estão com a carteira em dia, porque esse, do ponto de vista de saúde pública, é uma das medidas que tem maior impacto na prevenção. É isso. Doutor, muito obrigado. Falamos com o doutor Luiz Felipe Visconde, infectologista, dando uma aula para a gente aqui, como é que a gente deve ficar atento a esses sintomas, sempre no nosso Balanço Especialista, um assunto para você ficar bem informado. Obrigado, doutor, mais uma vez. Eu que agradeço o contato, precisando a gente está sempre disponível. Grande abraço.